Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E este é o vídeo em que a gente vai falar sobre as séries de Taylor na- para estudantes do curso de Cálculo 1 de Sistemas da Informação. A ideia nossa em relação às séries de Taylor é a seguinte: nós vimos no vídeo anterior sobre as aproximações lineares que a gente nós vimos o seguinte, né, que é possível aproximar o valor de uma função numa vizinhança de um certo valor de x de um valor de x, tomando a derivada primeira desta função, né, e executando a chamada linearização da função. Então nós vemos que se nós igualarmos, né, tomarmos uma linearização que tenha a derivada primeira igual à derivada primeira da função naquele ponto, então a gente consegue fazer a aproximação linear e para um certo intervalo de valores, né, para uma certa vizinhança, a gente consegue, né, para um intervalo, a gente consegue então aproximar o valor da função pela linearização. É até um jeito bacana da gente, por exemplo, calcular a raiz quadrada, né, usando um valor de referência para o qual a raiz quadrada seja conhecida. Vamos aqui tentar estender essa noção, né, impondo não só que a derivada primeira seja coincidente, né, num polinômio de grau 1, mas vamos pensar um polinômio de grau 2 agora, em que tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda sejam idênticas à função, e bem como o valor do polinômio, né, num certo ponto x igual a seja igual ao valor da função naquele ponto. Então nós vamos demandar três identidades aqui, né, para fazer o cálculo, para aproximar a nossa função f de x por um polinômio de grau 2 na vizinhança, no entorno, né, para um certo intervalo ao redor de x igual a A. Para a gente, dada essa imposição, né, a gente vai primeiro verificar se funciona bem. Então a gente toma a função f de x igual a cosseno de x e assume o entorno, né, o valor de a igual a zero. E aí a gente propõe um polinômio de grau 2 aqui. E aí a gente tem desse polinômio de grau 2, p de x igual a mais b de x mais bx mais cx quadrado. O que a gente quer é calcular a, b e c, tal que as condições 1, 2 e 3 sejam satisfeitas. A derivada primeira de f de x é menos seno de x e a derivada segunda, a derivada de seno, é cosseno, né? Então ficamos com f duas linhas de x igual a menos cosseno x. E aí o p', né, a derivada primeira do polinômio, a derivada da constante é zero, d dx de bx é b, né, e d dx de cx quadrado é 2cx. Tá? Então o p' de x é b mais 2cx e o p duas linhas de x é 2c, né, porque é derivada disso aqui. Então o primeiro termo some, ficamos só com 2cx. Tá? Agora, nós vamos efetuar o valor das derivadas, tanto da função quanto do polinômio, em x, em a igual a zero. Isso vai dar f de 0 igual a 1, f' de 0 igual a 0, f duas linhas de 0 igual a menos 1. E o p de 0 vai dar igual a né? X igual a 0, que somem esses dois termos. O p' de 0 vai dar b, né? Porque esse termo some. E o p duas linhas de 0 vai dar 2c. Então, igualando aqui, né, termo a termo, então A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a 0 e o 2C igual a menos 1, isso implica C igual a menos meio. Então, nós podemos escrever P de x como sendo 1 menos meio x ao quadrado. E aí a gente pode apresentar um gráfico, né? Num gráfico a gente pode ilustrar aqui a aproximação. Nesse gráfico a gente vai fazer... eu vou começar aqui tomando o gráfico com x variando de menos 3 até 3, né, uma vizinhança bem grande aqui, o entorno de zero, né, de A. E aí, olha só, a gente coloca a linearização. Né? Se a gente tivesse feito a linearização, né, de f de x igual a cosseno x, seria essa linha, né, em x igual a 1, e aí seria a constante aqui, vejam, né, que somente para um entorno muito próximo de zero,
haveria semelhança entre a linha horizontal e a função propriamente dita, indicada em cor roxa. Mas quando nós tomamos o polinômio de grau 2 aqui, dado com esta forma, agora nós temos essa parábola, né? E essa parábola se ajusta por um intervalo de valores de x maior no entorno da origem, né? Então ele fica com um entorno de valores maior aqui. E aí, isto faz com que essa aproximação, em termos de um polinômio de grau 2, possa ser considerada como uma aproximação muito melhor, né? Mais precisa, né? Mais próxima da função propriamente dita. Veja só, aqui a gente pega o intervalo, a gente vai reduzindo o tamanho do intervalo, né? A gente começou de menos 3 a 3, aqui a gente vai de menos 0,45 até 0,45, mais ou menos. Aqui a gente vai, veja que há uma coincidência grande, né, entre as duas funções, entre os dois gráficos, e aqui a gente coloca um pouquinho maior, né, de menos meio, 1,5 até 1,5, né? E a gente vai ver uma diferença de aproximadamente 0,1 aqui entre as duas curvas, né? Então, vejam que dá uma proximidade grande. Aqui a gente mostra, né, na curva do meio aqui, a gente pega, a gente impõe aqui que a diferença seja menor que 0,1, né? Aqui eu errei, tá? Aqui não deveria ser 0,1, aqui é a diferença, perdão, aqui é menor que 0,01, provavelmente eu tenho que fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui antes de... Eu até coloquei aqui um valor, né? Mas eu acho melhor... Eu vou copiar e colar. Vamos copiar e colar isso aqui. Deu um espaço aqui que não deveria aparecer. Vamos lá. A ideia era que não aparecesse, sem querer surgiu esse espaço. Ele não gostou do... não pode ter isso aqui também. Fica uma coisa... Eu achava que bastava copiar e colar. Bom de fazer essas coisas ao vivo é que a gente descobre os erros, né? Então eu estou fazendo aqui, né? Vamos lá, aqui também falta um aqui, ó, Z. Então vamos lá, né? Eu estou colocando aqui usando a calculadora do terminal, da linha de comando, bash, tá? O scale igual a 3, né? Significa que ele aproxima por 3 dígitos após a vírgula. O Z aqui é o valor, né, que a gente quer para x, né? Eu coloquei Z aqui, eu não sei porquê, poderia ter sido até um x aqui. Vou deixar x aqui. A gente vai substituir também lá no Lix já já. Bom, então se a gente faz A, B, C... Ele não gostou desse copia e cola que eu fiz aqui. Eu vou ter que fazer tudo na unha, passo a passo. Então vamos lá. Echo scale igual a 3. X igual a 1.2593. Cosseno de x, né? A gente vai fazer aqui o número, né? Cosseno de x menos, abre parêntese, 1 menos 0,5 vezes x ao quadrado, né? Eu vou deixar assim. E aqui a gente fecha as aspas, né? E dá o pipe. 0,099, né? Então veja que o erro aqui está abaixo de 0,01, né? Para esse valor de x, tá? Aqui, né? 1.2593. Agora, se a gente pegar esse valor aqui que vai em torno de 0.4495, né? Então vamos primeiro corrigir este número aqui, que a gente tem esse problema. Eu vou colocar aqui a x, tá? X e x. Esse é o comando, né? Mas vocês têm que editar ele com o devido cuidado lá no terminal, como vocês perceberam, senão vai dar erro, tá? Aqui, olha, esse erro aqui é menor, né, que 0,01, como nós verificamos. E agora vamos a este erro aqui, ó, nessa vizinhança aqui, tá? De x. Então, para isso, eu vou colocar aqui, olha... a função cosseno é uma função, né, par e a função quadrática também, então não tem problema. Se calculou para o valor positivo, está calculado para o valor negativo. 4495.
0,002. Ó. Veja então que esse erro aqui é menor, né, que 0,0. Poxa, aqui eu acho que vale a pena a gente até... perdão, aqui é menor que 0,1, né? O erro é menor que 0,1, tá certo? Acertamos aqui. Aqui a gente quer menor que 0. A gente quer menor que 0,01, né? 4495 deu isso daqui, então podemos até ir mais longe, né? Vamos ver aqui um 695. Olha lá, ó, 695, tá bom, 6945. Olha lá, ó, então 995, né? Então aqui a gente pode até... vamos testar aqui. Aí vejam que no 0,6999, né, o erro ainda está abaixo de 0,01, né? Então eu vou colocar aqui, olha, o que a gente pode fazer aqui é até assim, 0,7. Vamos fazer um teste no 0,7. No 0,7 dá 0,01, então nós vamos fazer 6999, tá? Que assim ele fica menor que 0,1. Então aqui, ó, tá bom? Então agora, vamos lá. Então, o que aconteceu, né? Então a gente mostra, né, que o erro, ele fica, se a gente pega a vizinhança, um intervalo, né, que vai de menos 0,6999 até 0,6999, o erro, que a aproximação pelo polinômio de grau 2 em relação à função cosseno vai ser menor que 0,01, né, para esse intervalo aqui. E se a gente quiser um erro só de 0,1, aí a gente pode até pegar um intervalo maior, né, que vai de menos 1,2593 até 1,2593. Tá? Então, vejam que dependendo do erro que a gente está disposto a aceitar, a gente pode pegar um intervalo menor ou maior, mas notem, evidentemente, né, que o f de x aqui, ele está bem mais... se alguém quisesse, a gente poderia até fazer isso, né? Se fosse uma linearização, que seria o 1 aqui. Vejamos, olha só. Se nós tomarmos o 1, 0,699, olha o erro onde está, né? Eu vou até fazer aqui o 1 menos o cosseno, né? Porque ele necessariamente vai ser maior, só para aparecer um valor positivo. Veja só, 0,235 é um erro de 23%, né? Então, para a gente ter um erro menos pior, olha, 0,2, para ele estar lá, tá vendo? Para um erro menor que 0,1, a gente pode pegar aqui e colocar 0,4, 0,5, 0,45, opa, 0,425, 0,445, isso aí, veja que ele está indo bem. 225, não precisa, né? Pode ser o 75, né? Aqui, ó, vejamos aqui, ó, 75. Veja só, né? Então, a gente tem, para ter um erro de 0,1 com aproximação linear, o nosso intervalo, ó, vai de 0,4475, né? De menos 0,4475 até mais 0,4475. Então, é um intervalo bem menor, né, de validade da aproximação linear quando comparada com o polinômio de grau 2. Feito isto, a gente pode pensar, poxa, então vale a pena investir nesse caminho, né? E aí a gente pode pensar, ó, vamos reformular o polinômio de grau 2 desta forma. Aqui então, né? Porque agora a gente já sabe que a derivada do polinômio, né, P' de x e P duas de x, em x igual a A, só resta o termo proporcional efetuado em x igual a A, né? O cálculo em x igual a A deixa, do polinômio fica só o Azão, da derivada primeira fica só o Bzão, da derivada segunda fica só o 2c, e assim sucessivamente. E aí a gente pode escrever o A, o B e o C em função de f de A
P de A igual a F' de A, P' de A igual a F' de B de A, e P duas linhas de A é o F duas linhas de A, então C é 1 sobre 2 F duas linhas de A. E aí o nosso polinômio fica F de A mais F' de A x menos A, mais 1 sobre 2 F' de A x menos A ao quadrado. Tá? Então esse truque, né, esse jeito de escrever, deixa uma forma um pouco mais, assim, digamos, né, a gente já deixa escritas as constantes, todas elas em função da própria função conhecida f de x e suas respectivas derivadas efetuadas em x igual a a. Vamos verificar, né, essa forma de escrever o polinômio fazendo a aproximação por um polinômio de grau 2 de f de x igual a raiz de x mais 3 em torno de a igual a 1. Primeiro nós temos que obter o polinômio, né, p de x, aqui, nesta forma. E aí as derivadas de f de x são, né, f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x mais 3. E f duas linhas é menos, né? Aí cai o 1 sobre 2 de novo, fica 1 sobre 4 aqui. X mais 3 é meio menos meio menos 1 vai dar menos 3 meios, né? Ou 3 sobre 2 aqui. Efetuadas em 1, ambas as derivadas, né? Primeira e segunda, temos 1 quarto e menos 1 sobre 32. E aí, o nosso polinômio p de x fica igual a 2 mais 1 quarto x menos 1 sobre 32 x menos 1 ao quadrado. A gente pode fazer o gráfico, né, da função exata, f de x mais 3 em roxo, o polinômio de grau 2 em verde água aqui, né, esse verde água, e o polinômio e a linearização, que é essa linha azul clara, né? Vejam que interessante. O polinômio de grau 2, né, para valores de x menores que 1, aqui, que induzem, né, o valor de x, para valor de x aqui, isso, né, valor de x menor que 1, aqui, vejam só que interessante. Ele vem, né, e fica... o polinômio ele fica próximo da função exata por um intervalo bastante grande, né, aqui, especialmente se comparado com a linearização. Quando a gente toma valores maiores que 1 aqui, aí veja que as duas funções são muito semelhantes e o polinômio começa a se diferenciar em relação ao valor da função antes da linearização. Isso é uma particularidade desta função que a gente está utilizando, tá? É importante ressaltar, mas faz parte, né? Mas o importante é que ele tem aqui, assim, no fim, o intervalo ainda assim é um intervalo mais longo, né? Se a gente comparar os dois, o comprimento dos dois intervalos, para os quais a polinômio de grau 2 e a linearização são semelhantes. Interessante levar isso em consideração. Vocês podem fazer também alguns cálculos, né? Agora vocês sabem usar a calculadora no Bash, então façam os cálculos para que vocês possam se inteirar, né, dos números. A técnica para calcular o intervalo de validade se assemelha bastante à técnica que foi empregada aqui, né? Só substituir os valores das funções e vocês conseguem fazer os cálculos adequadamente, tá bom? A técnica usada lá no vídeo anterior, né, da linearização, para calcular um intervalo em que a linearização era boa, segundo um certo erro, também pode ser usado aqui para fazer o cálculo, e é possível que vai ter algumas complicações adicionais, mas ainda assim dá para fazer alguma coisa, tá bom? Com isso a gente conclui essa primeira parte. Eu me despeço e até o início do próximo vídeo. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.